Fala pessoal, bem-vindos ao canal O Acionista. Hoje vamos dar início aqui a um curso do zero ao trader automatizado, tá? Ao gestor de robôs, ao trader de robôs na Bolsa de Valor. Esse curso eu já tenho em mente há algum tempo, já queria trazer esse tipo de estratégia, esse tipo de conteúdo aqui para o canal, que a gente sabe que existem vários cursos sobre esse tipo, mas a enorme maioria, 99%, são cursos pagos e cursos que acabam não entregando aquele ponto ideal, que muitas vezes simplesmente te vendem alguma coisa, ou vendem um robô, ou vendem algum tipo de estratégia, ou até um serviço específico. Esse curso ele não vai fazer isso, ele vai te mostrar do absoluto zero o que é um robô de trading, para que serve um robô de trading, até o ponto em que você vai conseguir escolher os robôs de trading e entender, principalmente, por que eles estão na sua conta. De forma geral, a gente vai fazer alguns vídeos sobre isso, tá? Então eu vou segmentar em algumas camadas, como eu disse, do absoluto zero até o avançado, até o gestor de automações, o gestor de robôs, tá? A gente vai passar tanto pela parte emocional, quanto pela parte técnica e quantitativa desse mercado. Esse primeiro vídeo eu queria passar por três coisas principalmente: a diferença entre os tradings manuais e de automação, as vantagens e os desafios de se operacionalizar de uma forma extremamente automatizada. Então, além das vantagens, também os desafios de automatizar estratégias e você operar 100% automatizado. E também como os robôs funcionam no mercado real, tá? Que isso é algo bem curioso e muita gente tem essa dúvida. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu queria também passar um pouquinho aqui do meu currículo. Eu sou trader há 6 anos. Eu comecei operando índice futuro e dólar futuro. Passei por mercado de commodities, passei por mercado de renda variável ações, passei pelo mercado de opções e voltamos agora com o canal para o mercado de futuros, tá? Índice futuro e dólar futuro. Por que especificamente? Eu sempre achei que o índice futuro e o dólar futuro, por ter uma liquidez muito maior, eu acho mais interessante e é o grande foco aqui das automações. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as automações nesses outros mercados, mas o curso ele vai se voltar um pouco mais para o mercado futuro, principalmente índice dólar, mas o mercado futuro também abrange ali o mercado de commodities, tá? Que também pode ser um mercado muito interessante para quem quer automatizar estratégias. Mas vamos lá. Primeira coisa, diferença entre o trader manual e o trader automatizado. Quais são as grandes diferenças, quais são as grandes vantagens e desafios, tanto do automático quanto do trader manual? Vamos lá. O trader manual, ele é um trader que vai fazer as suas operações, como o próprio nome diz, de forma manual. Então, ele vai escolher as entradas e saídas do mercado. Muitas vezes, esse trader, ele é um trader objetivo, tá? Ele é um trader que ele busca entradas e saídas baseadas em estatística, mas ele acaba operacionalizando tudo sozinho. Ele acaba fazendo isso de forma manual, ou seja, não existe nenhum tipo de gatilho automático, não existe nenhum tipo de auxílio na parte mais operacional do trading. Isso obviamente tem algumas vantagens e desvantagens. A vantagem do trader manual é que ele pode sim escolher a hora de entrar, a hora de sair do trade, tá? Então, muitas vezes o trader manual já está satisfeito com o resultado no dia que ele fez ali, digamos, o trader fechou ali um resultado interessante às 10h30 da manhã. Muitas vezes ele pode achar interessante já segurar esse resultado, deixar assim por si só, né? Muitas vezes ele pode também acabar querendo fazer mais trades, alavancar mais ou alavancar menos. Ele pode ficar mais tempo posicionado ou menos tempo posicionado no mercado. Isso é uma vantagem, mas isso também pode ser uma desvantagem. Por quê? A grande maioria dos traders manuais, eles sofrem de algo que nós chamamos de dias de fúria. Os dias de fúria, eles tendem a causar sérios problemas para o trader. Um dia de fúria nada mais é do que um dia em que o trader está operando ali e alguma coisa acontece, às vezes o mercado não vai para a direção que ele quer, ou muitas vezes ele está ganancioso e quer buscar um dinheiro um pouco maior,
e ele acaba saindo da lógica de investimento dele, ele acaba saindo do plano. Isso pode ocasionar perdas muito graves, muito sérias, isso pode ocasionar uma espiral de trades ali que acabam saindo completamente do controle, tá? Obviamente também ocasionando perdas. Obviamente, eventualmente ele pode acertar algum tipo de operação mais forte, só que isso 99% das vezes dá errado. Por quê? Mesmo que na vez que ele acerte uma operação boa, obviamente ele vai se sentir poderoso, ele vai se sentir uma pessoa extremamente assertiva, ele vai se sentir uma pessoa extremamente, digamos assim, uma pessoa mais inteligente do que o mercado todo, né? Ele vai se sentir um super-homem, um super trader, tá? Isso pode fazer com que, na próxima vez que ele vai fazer isso, muitas vezes para tentar recuperar um prejuízo, ele acabe tendo um prejuízo maior ainda e muito maior do que ele estaria disposto a perder em um dia ruim. Então, muitas vezes o trader está disposto a perder 100, 200 reais e um dia de fúria pode levar ele a 2, 3, 4 mil reais de prejuízo, tá? O que é algo extremamente doloroso, é algo extremamente prejudicial, tanto para a conta, né, obviamente, porque você vai perder um dinheiro muito grande, quanto para a parte psicológica. E essa é uma outra desvantagem do trader manual, a parte psicológica. Existem traders que seguem uma lógica objetiva. O trader objetivo, a lógica objetiva é: você entra em operações que já estão com alguma estatística formulada, ou seja, eu sei que a minha entrada vai ser no ponto X e a minha saída vai ser no ponto Y. Então isso acaba sendo um trader objetivo, é um trader que segue um planejamento estatístico objetivo. Muitas vezes ele opera na mão, muitas vezes ele não automatiza isso, mas ele acaba seguindo. Nesses dias de fúria, ou nesses dias que o trader está operando de uma forma um pouco mais agressiva, muito por conta de estar operando na mão, ele pode fugir dessa lógica, ele pode fugir desse planejamento e isso causar uma perda significativa no patrimônio e também uma perda de confiança muito grande. E o que eu quero dizer com perda de confiança? Muitas vezes esse trader tem um sistema positivo, tem um sistema vencedor, mas pelo fato de ele ter passado por um dia complicado, ter passado por um dia de fúria, ele acaba não confiando mais no sistema. Ele acaba não deixando mais o sistema operar, ou ele acaba simplesmente pulando de um galho para o outro, de vários sistemas, e isso acaba minando toda a lógica de investimento dele, toda a lógica de trading dele, que poderia ser uma lógica muito interessante, mas pelo simples fato de ele operar na mão, ou seja, perder completamente as estribeiras em algum dia que deu errado, ele pode perder a confiança no sistema, que era um sistema vencedor. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, tá? De eu perder a confiança num sistema que era vencedor pelo simples fato de eu passar por um dia de fúria e eu inconscientemente botar a culpa no sistema. O que obviamente não era o caso. Eu operei mal, eu acabei passando por um dia de fúria e mesmo assim acabei descontando emocionalmente no sistema, né? Agora com robôs é um pouco diferente. A vantagem de operar com robô são várias. A primeira vantagem óbvia de se operar com robôs: se o robô está operando, você pode operar o dia inteiro. Ou seja, você não precisa ficar na frente da tela o dia inteiro. O robô vai fazer entradas e saídas para você. Então ele vai seguir um planejamento, já até passando para a parte do planejamento, ele vai seguir um planejamento à risca. Ele não tem medo, ele não tem ganância, ele não tem nenhum problema emocional com o sistema. Então, se der entrada, se der o sinal de entrada, ele vai fazer entrada, ele não vai evitar esse tipo de situação. Ele vai entrar e se der saída, ele vai sair. Ponto final. Ele não vai pagar para ver alguma coisa, ele não vai fugir da estatística, ele não vai fugir da estratégia que você botou. Então, se você botou para ele entrar em tal sinal e sair em tal sinal, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele não vai fugir disso e isso é um ponto positivo, é um ponto muito vantajoso. Por quê? Porque você vai estar respaldado por uma estatística. E as estatísticas, na minha concepção e na concepção de traders famosos, inclusive o pessoal que está operando no escritório junto aqui da assessoria, inclusive a assessoria personalizada aqui do canal, que a gente fala várias coisas, trading também, assessoria personalizada aqui se você quiser conversar diretamente comigo para saber um pouco mais sobre essas coisas. Quem faz parte da assessoria e opera de forma automatizada acaba
tendo uma tranquilidade muito maior, porque está respaldado a estatística e sabe que não vai acabar metendo a mão nos robôs e fazendo alguma besteira por ganância, por medo, por vontade de recuperar o dinheiro. Por quê? O robô ele não tem isso. O robô é frio. O robô ele vai entrar no ponto que precisa e vai sair no ponto que precisa. Isso é uma faca de dois gumes. Por quê? Obviamente, isso é uma vantagem extremamente positiva, tá? Isso é uma vantagem extremamente positiva. Mas a gente sabe que existem traders que gostam de operar, que tá ali pela adrenalina. Não necessariamente tá ali só pelo dinheiro. A gente sabe disso. Isso existe no mercado. Acreditem se quiserem. Então, uma desvantagem que seria basicamente que você está delegando a parte de clicar, a parte de fazer a operação para o robô. Então, você perde um pouco essa adrenalina. O que, na minha visão, é algo positivo. Mas na visão de algumas pessoas, acaba sendo algo negativo. Não é na minha. Eu prefiro ganhar dinheiro do que ter a adrenalina de clicar. Então, para mim, o dinheiro no bolso no fim do dia acaba sendo muito mais relevante do que a adrenalina de eu abrir uma posição, fechar uma posição e ter alguma coisa do tipo. Uma outra desvantagem dos robôs, também para esse tipo de trader que acaba gostando de acompanhar um pouco mais assiduamente, um pouco mais de perto, seria que muitas vezes esse cliente, esse trader, ele acaba não confiando muito no robô. Por quê? O robô ele é programado especificamente para fazer entradas e saídas em sinais estatísticos. E muitas vezes o trader ele acaba perdendo um pouco essa noção e acaba querendo operar contra o próprio robô. Ou seja, digamos que o mercado está andando, está numa tendência de alta muito forte. Tá? O mercado subiu 2%, 3%. Tá? E o robô acaba vendo esse mercado e, enfim, às vezes ele tem uma estratégia de rompimento. Rompeu um topo, ele vai comprar, digamos assim. Ou seja, se o mercado está subindo, ele vai subindo junto, ele vai comprando junto. Tá? Muitas vezes o trader fala, puxa, eu não compraria ali, porque eu acho que já subiu muito. Isso vai fazer com que o trader ele tenha uma sensação de querer operar um pouco contra o robô. Tipo assim, puxa, eu vou proteger o resultado que eu já fiz no dia, eu não vou deixar o robô fazer essa operação, eu vou operar contra ele. Eu vou tentar proteger ele de uma possível perda. E isso é algo muito negativo. Por quê? O robô está seguindo uma estatística. Ele tem um respaldo técnico e analítico por trás desse tipo de operação. Então, vale muito mais você deixar ele fazer o trade, e às vezes pode ser que dê errado esse trade, pode ser que ele perca um pouco de dinheiro, mas você sabe que está dentro da estatística. Então, se a estatística ela foi positiva nos últimos X períodos, o que a gente vai falar um pouquinho sobre nos próximos vídeos, se ela foi positiva nesses X períodos, obviamente a gente tende a levar em consideração esse tipo de situação para continuar operando o robô. Então, se o trader começa a mexer muito nisso, começa a operar contra o robô, começa a querer ligar e desligar, o que a gente brinca que ele está operando o robô, tá? Se ele começa a interferir demais na estratégia, o trader vai perder a base estatística que ele tinha no começo da estratégia, e isso muito provavelmente vai ocasionar os mesmos problemas do trader manual. A inconsistência, a parte de que ele vai perder a confiança na estratégia, a parte de que ele não vai conseguir seguir uma estatística de forma tão limpa, que a gente chama de estatística limpa. Ele não vai acabar seguindo esse tipo de situação, o que seria extremamente positivo, né? Também queria falar um pouquinho sobre como os robôs funcionam no mercado real, tá? No mercado de bolsa, e como a gente opera aqui dentro da assessoria e junto aqui dos investidores que a gente acompanha, tá? Os robôs, eles podem ser tanto colocados na máquina do trader, tá? Eles podem ser um robô que você liga na sua casa. Então, digamos que, sei lá, você já é trader, tá? Ou você gosta de acompanhar a bolsa de valores e você quer ver um robô operando, efetivamente, tá? Existem alguns programas, como por exemplo, Profit Pro, existe o MetaTrader 5, que você consegue tanto visualizar o mercado em tempo real, tá? Os gráficos ali todos, toda a parte
de gráficos e de análises da bolsa de valores, e você também consegue botar alguma automação ali dentro, tá? Você consegue visualizar os robôs operando. Existe essa forma e também existe uma outra forma, tá? Existem algumas outras estratégias e outras plataformas que são plataformas exclusivas para automação. A gente não tem a parte gráfica, aquela parte mais analítica de ativos dentro da plataforma em si. Na XP, aqui na assessoria, a gente trabalha com a plataforma da OnTick. A plataforma da OnTick nada mais é do que um site que disponibiliza essas estratégias em nuvem. Então você não precisa efetivamente estar com o seu computador ligado ou com a sua plataforma ativa dentro do seu computador ligado na sua casa. A OnTick, ao contrário do MetaTrader ou do Profit, ela não tem efetivamente os gráficos, ou você não consegue efetivamente fazer trading de forma rápida, de forma mais autônoma ali dentro. A OnTick ela é uma plataforma muito mais de automações, de robôs. Então, você não consegue comprar e vender por si só. Você vai contratar uma automação, você contrata uma estratégia, vê as estatísticas daquela estratégia, entende se aquilo se conversa com o seu perfil de investimento, com o seu perfil de trading, e você ativa essa estratégia, você ativa ela dentro de um portfólio, como por exemplo a gente trabalha aqui dentro da assessoria, tá? Então, ativando essa estratégia, você não necessariamente precisa do computador ligado. Você pode deixar a estratégia lá ativada, desligar o computador e fazer outra coisa. Como a estratégia está em nuvem, você vai continuar tendo a execução dela sem o seu computador estar ligado, sem você precisar ficar olhando e também sem você precisar ficar operando. Então, a gente vê muita propaganda de opere da praia, leve seu notebook para não sei qual lugar, estou operando da piscina, com as pessoas literalmente abrindo uma plataforma de gráficos e operando. Você não precisa fazer isso. Você não precisa. Você pode simplesmente ativar algumas estratégias, ativar um portfólio de robôs, que inclusive dentro da assessoria a gente ajuda esse tipo de coisa, a gente ajuda tanto a ativar quanto conhecer, tá? Você pode ativar tudo e fazer as suas coisas, e trabalhar, ou ir pra praia, ou enfim, fazer o que você quiser. Por quê? Porque as estratégias estão ativas em nuvem. As estratégias não precisam estar ligadas no seu computador, no seu dispositivo. Elas podem simplesmente estar ligadas no site, na sua conta, e no fim de cada dia vai ter lá o relatório se a estratégia foi boa, se a estratégia não foi muito boa, quais são as estatísticas dela, tá, pessoal? Então, esse primeiro vídeo era para falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens, os traders manuais e traders automatizados, tá? Os traders de robôs, e também como funciona essas plataformas no mercado, que existem basicamente esses dois tipos, tá? As plataformas que você vai deixar ligada no seu computador e que pode correr o risco de, por exemplo, caiu a luz da sua casa, caiu a internet, aconteceu alguma coisa, pode acontecer de a plataforma se desligar e você ficar preso numa operação, o que é bem perigoso. E também as plataformas em nuvem, tá? Que é o que a gente geralmente prefere operar pela sua estabilidade, pela sua velocidade e também pela sua liberdade, porque daí você consegue operar de onde você estiver, de vários lugares, você não precisa efetivamente estar na frente da tela operando, e você vai seguir uma estratégia de forma muito mais realista e muito mais tranquila e conservadora. Tá, pessoal? Então, vejo vocês no próximo vídeo, tá? O próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os mercados para os robôs, tá? Onde que dá lucro ali. Então, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho de índice, dólar, ações, cripto, forex, todo tipo de mercado e aonde que os robôs se encaixam melhor. A gente também vai falar sobre os tipos de ordem e impacto no desempenho, tá? Então, ordens limites, ordens a mercado, o que é algo um pouquinho mais técnico, mas é importante, tá? E também sobre os custos operacionais e alguns custos que podem impactar na sua rentabilidade, tá, pessoal? Então, agradeço a todos que ficaram até aqui, espalhem esse curso aqui para aquele seu amigo, o seu familiar que quer começar a investir na Bolsa de Valores. Às vezes tem medo, às vezes não sabe muito bem a forma correta de se investir. E aqui a gente vai disponibilizar todo esse tipo de material, tá? A forma correta de se investir, a forma correta de se automatizar uma estratégia com tranquilidade e também com bastante pé no chão.
que eu acho que seria o ponto principal do das nossas estratégias e também da forma que nós assessoramos aqui na JB3 na XP Investimentos. Valeu, pessoal! Encontro vocês no próximo vídeo.